que foi um dos comentaristas da Bhagavad Gita, ele comenta sobre esse verso. Ele fala que a instrução do mestre espiritual é a vida e alma do discípulo. Então, Prabhupada ele tomou esse verso, esse significado de Vishwanath Chakravarti Thakura como uma confirmação de que ele tinha que cumprir com as instruções do seu mestre espiritual, que era de vir para o Ocidente e propagar essa missão tão grandiosa, né? Tão importante para a sociedade, para a humanidade em geral. Né? Então vamos lá, o verso de hoje, do capítulo 2, intitulado Resumo do Bhagavad Gita. Vyavasayatmika buddhi ekeha kurunandana bahushakha hyanantascha bodhayo vyavasayinam. Repitam, por favor. Vyavasaya atmika. Vyavasaya atmika. Resoluta na consciência de Krishna. Resoluta na consciência de Krishna. Buddhi. Buddhi. Inteligência. Inteligência. Eka. Eka. Uma só. Uma só. Iha. Iha. Neste mundo. Neste mundo. Kurunandana. Kurunandana. O amado filho dos Kurus. O amado filho dos Kurus. Bahushakha. Bahushakha. Que tem vários ramos. Que tem vários ramos. Ri. Ri. De fato. De fato. Ananta. Ananta. Ilimitados. Ilimitados. Já. Já. Também. Também. Budayo. Budayo. Inteligência. Inteligência. Avyavasayinam. Avyavasayinam. Daqueles que não estão em consciência de Krishna. Então vamos ler o significado, a tradução e o significado dados por sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Aqueles que estão neste caminho são resolutos e têm apenas um objetivo, ó amado filho dos Kurus. E a inteligência daqueles que são irresolutos tem muitas ramificações. Quando a gente lê esse verso, me faz lembrar hoje do que se fala muito de mindfulness, né? Mente fixa, né? Então esse verso fala muito sobre isso, sobre a gente ter uma inteligência resoluta, porque a inteligência é a que conduz a mente. Né? A mente tecnicamente, deveria ser a serva da inteligência, porque a inteligência é superior à mente, e a mente é superior aos sentidos. Então, esse verso aqui fala da inteligência, né, do papel fundamental da inteligência para conduzir a nossa mente no caminho da autorrealização. Ao passo, em contraste com aquela pessoa cuja inteligência é irresoluta, porque tem muitas ramificações, ou seja, muitos desejos. Né? Então, vamos ler o significado dado por Srila Prabhupada. E curioso, quando eu li antes, né, eu estava lendo aqui antes de a gente se reunir, e eu li o significado de Prabhupada e ele cita um verso que eu estava meditando nesse verso hoje. Muitas são as coisas, né? Um verso que não é comum eu me lembrar dele, mas eu me lembrei desse verso hoje. E quando eu abri o significado, Prabhupada falava sobre esse verso. Eu falei, nossa, a gente está lendo aquilo que a gente precisa ouvir de fato. Né? É muito legal isso. Então, ter forte fé em que, pela consciência de Krishna, a pessoa eleva-se à mais alta perfeição da vida, chama-se inteligência Vyavasayatmika. Então, o que é inteligência Vyavasayatmika? Chaka? Prabhupada fala aqui, com as suas palavras, o que é inteligência Vyavasayatmika? Com base no que a gente leu no verso aqui de que Krishna fala para Arjuna. O que Krishna está falando para Arjuna, né? É consciência guiada por Krishna, né? Necessariamente Krishna está no controle, mas eu não sei. Tipo, é ele que está no comando, na verdade. Ele está agindo conforme Krishna está pedindo. Está agindo conforme Krishna está pedindo. É a orientação de Krishna. Está agindo de acordo com a orientação de Krishna. Muito bom. Muito bom. Prabhu, qual é o nome dele? Seu nome mesmo? Rodi. Ode. Então, Odi, é isso mesmo?
Você tem algo a complementar sobre? Eu não lembro qual o significado da palavra Vyavasayatmika. Mas de acordo com o que a gente conversou aqui, o que é a inteligência Vyavasayatmika? É uma inteligência resoluta na consciência de Krishna. Isso mesmo que a Vishaka falou, uma inteligência resoluta na consciência de Krishna. Então, quando você se lembrar, Vyavasayatmika, vocês ouviram essa palavra, Vyavasaya Atmika é a resoluta na consciência de Krishna. Atma pode ser alma também, pode ser mente, né? Ou inteligência, né? Mas Prabhupada traduz como resoluta na consciência de Krishna. Vyavasayatmika Buddhi é a inteligência resoluta na consciência de Krishna. Que Buddhi é a inteligência, né? Certo? Então, Vyavasayatmika Buddhi é Inteligência resoluta. na Consciência de Krishna. Isso aí. É como se existisse uma bússola Krishna e colocasse ela na nossa cabeça. Só vai apontar para Krishna. Vai mandar para Krishna. É assim? Exatamente. Os sentidos têm só uma direção, né, Krishna? Mas isso é bem amplo, né? Porque quando a gente fala que ele só aponta para Krishna, significa que também ele vê Krishna em tudo, né? Porque Krishna é tudo, Krishna é a verdade absoluta. Então, onde ele vê é Krishna, ele vê Krishna em tudo. Vamos ver, a Prabhupada vai falar aqui sobre isso, né? Vamos especular. Então, o Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 22, verso 62, afirma: Shraddha Shabde, esse verso que eu me lembrei hoje, Shraddha Shabde Vishwasa Kahe Sudrida Nishchaya Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Kritahaya. Fé significa confiança inabalável em algo sublime. Quando alguém está ocupado nos deveres da consciência de Krishna, não precisa agir em função do mundo material. Então, fé significa confiança inabalável em algo sublime. Quando alguém está ocupado nos deveres da consciência de Krishna, não precisa agir em função do mundo material, como se tivesse obrigações para com as tradições familiares, a humanidade ou a nacionalidade. Então, assim, é interessante a gente também refletir um pouco sobre essa afirmação de Prabhupada, né? Onde ele diz que a pessoa que está ocupada, né, nos deveres da consciência de Krishna não precisa agir em função do mundo material, como se tivesse obrigações para com as tradições familiares, a humanidade e a nacionalidade. Interessante, eu estava refletindo sobre isso, né? Que, assim, o ponto é que quando nós nos tornamos conscientes de Krishna, nós automaticamente cumprimos com os deveres sociais, né? Por exemplo, até mais do que uma pessoa que não é consciente de Krishna, né? Porque um devoto de Krishna, ele se torna vegetariano, ele se torna pacífico, compassivo, então ele não mata os animais, ele é bondoso para com todas as entidades vivas, né? E ele também, ele aprende a ser também um bom filho, ele é responsável, ele pode ser um bom pai, e ele é um bom cidadão, né? Porque ele não desmata desnecessariamente a natureza, né? Não polui o meio ambiente desnecessariamente, ele não está, assim, criando coisas desnecessárias que vão causar um impacto ambiental, seja, enfim, para ele, para os outros também, para a natureza, enfim, ele acho que cumpre com esses propósitos, né? Ele é um bom cidadão, ele é um bom filho, etc., né? Então, eu acho que a consciência de Krishna, ela cumpre de fato com todos os propósitos, né? Porque um devoto consciente de Krishna, ele é dhármico, né? Ele pratica karma yoga, então ele não vai roubar, ele não vai matar desnecessariamente, né? Claro que no caso de Arjuna ele teve que matar, né? Mas, inclusive, ele cumprindo com o papel social, né? Para estabelecer Yudhishthira no poder, ele estava assim, uma ação política, né? Então, Krishna desejava, né, que Yudhishthira fosse o rei, porque ele era uma pessoa santa, ele era o herdeiro natural. Então, é uma ação social, né? Essa função que Arjuna está cumprindo aqui, né? É uma ação em prol da humanidade, né? Inclusive, que se tivesse nas mãos de Dhritarashtra, a humanidade estaria assim seria conduzida
mal conduzida, mal orientada, né? Então, ocupa-se em atividades fritivas quem está sujeito às reações de atos passados, bons ou maus. Quando está envolvida na consciência de Krishna, a pessoa não precisa continuar esforçando-se para alcançar os bons resultados de suas atividades. Quando está situada em consciência de Krishna, todas as atividades estão no plano absoluto, pois deixaram de estar sujeitas às dualidades, como bom ou ruim. A maior perfeição da consciência de Krishna é a renúncia à concepção de vida material. Esse estado é obtido automaticamente à medida que se progride na consciência de Krishna. Eu estava lendo aqui, né, no significado do Chaitanya Charitamrita, esse verso. Prabhupada ele fala sobre esse ponto das atividades fruitivas, né? Acho que é o verso 62. Aqui. Eu achei muito interessante que o Prabhupada comenta sobre atividades fruitivas. Eu vou ver se eu acho aqui. Enfim, ele fala que a perfeição, né, da prática das atividades fruitivas, ela é alcançada quando a pessoa se purifica dos desejos materiais. Interessante isso, né? O Prabhupada comenta aqui, não achei agora, quando ele fala que às vezes pensa que a atividade fruitiva é só, né, para você satisfazer seus sentidos, mas como os Vedas falam, Dharma, Artha, Kama e Moksha, né? Então a pessoa ela pratica, cumpre com o seu dever, Dharma, né, Artha, desenvolvimento econômico, consequentemente ela tem gratificação de sentidos, Kama e Moksha, liberação, né? Então acho que por gratificar os sentidos dentro de Dharma, a pessoa também se purifica, né? Porque atividades fruitivas não é algo assim totalmente mundano, né? Se a gente for ver bem, uma pessoa que pratica atividades fruitivas, ela está praticando religiosidade, né? Por mais que tenha uma motivação ali, mas ela está cumprindo com Dharma, né? Não é uma coisa solta, né? Não é um materialista comum que não tem nenhum tipo de religiosidade, né? Por mais que seja uma religiosidade materialmente motivada, mas vai conduzir a pessoa a um certo nível de purificação dos desejos materiais, né? É uma coisa dhármica, né? Por mais que seja algo materialmente motivado, né? Então, Prabhupada comenta sobre isso, ele fala isso aqui num desses significados do Chaitanya Charitamrita. E ele fala que a maior perfeição da consciência de Krishna é a renúncia à concepção de vida material. Esse estado é obtido automaticamente à medida que a pessoa progride na consciência de Krishna. O propósito absoluto de alguém em consciência de Krishna baseia-se no conhecimento. Porque essa palavra, essa estrada, né, na consciência de Krishna, Prabhupada vai falar, não só Prabhupada, mas no Chaitanya Charitamrita vai falar sobre os 3 tipos de fé, né, os 3 tipos de devotos, os 3 níveis de devotos, né? Ele comenta aqui que um devoto fiel é um candidato completamente qualificado para o serviço amoroso ao Senhor. De acordo com sua fé, o devoto é tido como muito elevado, intermediário ou inferior. O devoto que é perito em lógica, que sabe argumentar, que conhece as escrituras reveladas e que tem firme fé em Krishna é classificado como muito elevado. Ele pode libertar o mundo inteiro. Então aqui Krishnadas Kaviraj Goswami está falando de um devoto puro, né, que possui firme fé nas escrituras, ele tem conhecimento das escrituras e ele consegue argumentar, né, com seus argumentos filosóficos, ele convence as pessoas em geral, né, sobre a consciência de Krishna. E essa pessoa ele é o Tamadhikari, né, um devoto puro. Aquele que é perito em lógica e em compreender as escrituras reveladas e que sempre tem firme convicção e profunda fé, que não é cega, deve ser considerado um devoto muito elevado, fixo no serviço devocional. Muito legal, né? Que a gente vê que tem devotos mesmo que têm conhecimento firme nas escrituras, a fé dele é firme e ele vive para esse propósito, né? Ele não tem outro objetivo na vida, né?
enfim, a gente pode dar exemplo de muitos devotos, né? Um devoto que está muito próximo da gente, né? O Maharaj Srinamuka aqui. O pouco que a gente conversa com ele, você vê que ele não tem outro objetivo. E ele consegue conectar tudo ao serviço devocional a Krishna. Né? Então, nós somos muito afortunados por podermos nos associar com devotos desse calibre, né? Desse nível, de devotos puros. Então, isso é muito inspirador, né? O Padre criou uma instituição, uma sociedade, para que nós possamos fortalecer a nossa fé através da associação com devotos mais elevados. Né? No mínimo, enfim, canistas também, né? Tem os canistas, né? Tem os madhyamas, que já tem uma fé um pouco mais forte, e tem os uttamas. Então, esses sempre apoiam uns aos outros nesse processo de Shraddha, né? Porque a consciência de Krishna ela começa com Shraddha, né? Shraddha ou Shraddha, Sadhu Sangha, né? E essa fé inicial nos traz até o templo, nos faz tomar prasada, ler os livros, enfim, por aí vai. A gente é fisgado de alguma forma e se a gente mantém esse Sadhu Sangha, a gente vai acabar praticando Bhajana Kriya, né? Que começa por ouvir sobre Krishna, muitas vezes, né? Mas o principal Bhajana Kriya é Shravana, né? E por praticar no processo devocional, Bhajana Kriya, a gente vai purificar o nosso coração, e isso é Anartha Nivriti. E da purificação do coração vem Nista. A pessoa se fixa no serviço devocional. Nista. É muito raro chegar a essa fase de Nista. Nista é dito que no Shikshashtaka, né, de Chaitanya Mahaprabhu, é dito que essa fase de Nista, ela começa a partir do momento em que a pessoa desenvolve, ela realiza aquele verso número 3, que é o Trinada Pisa Nitina, Tarora Pisa Rishnana, Amanina Managina, Kirtanyasa Dahari. Ou seja, devemos cantar o Santo Nome do Senhor em estado de espírito, considerando-se inferiores a rua. Devemos ser mais tolerantes do que uma árvore, destituídos de todo sentido de falso prestígio, devemos estar prontos para oferecer todo respeito aos outros, sem esperar respeito em troca, em tal estado de espírito pode-se cantar o santos nomes, constantemente. Então esse verso é dito que se a gente não chega aí, a gente não vai alcançar Nista. Tolerância, humildade. Se a gente não chega aí, a gente não vai tolerar. A gente vai se lamentar, enfim, né? Calor e frio, vai estar sempre se lamentando, né? Nossa, está muito calor, está muito frio. Ah, essa pessoa é muito chata. Ah, não aguento mais esse devoto, vou embora do movimento. Ou não aguento mais o Rio de Janeiro. Não aguento mais Rio de Janeiro, não dá, aqui é muito austero. Vou para o Japão, tem muito mosquito, muita formiga. Né? Não dá. Tem que ter, esse verso assim é a chave assim, da consciência de Krishna. Então a perfeição da consciência de Krishna é realizar esse verso. Realizando esse verso a gente vai avançar. Enquanto a gente não realiza, a nossa mente vai estar assim, oscilando. Que nem, como é que é? Prego no pudim, né? Muito firme que nem o prego no pudim. Dizem assim. Eles falam, ei, devoto, como é que tá firme? Tô firme que nem um prego no pudim, né? Já ouvi isso, já ouviu? Tô firme que nem um prego no pudim. Mas é claro que a gente não deve se desanimar, né? Porque nós temos a associação de devotos, o Tamadikaris, o Madhyamadikaris, para fortalecer a nossa Shraddha. Então esse verso, a gente deve, Krishnadas Kaviraj Goswami fala que a gente tem que usar ele como uma guirlanda. Todo mundo gosta de guirlanda, né? Então guirlanda, usar ele como uma guirlanda no pescoço. Então é muito importante, o verso assim, que a gente deve meditar nele todo dia, né? E aí quando a gente realiza esse estágio, esse verso, a gente se fixa Nishta. Aí depois de Nishta vem Ruti. A mente já está tranquila, tranquila que nem uma lamparina no local sem vento, né? Ali, tranquila. A mente não está fixa, ela já não está mais para lá e para cá, né? Calor e frio, dia e noite, lamentação, não, ela está assim, regozijando, ela está feliz em cantar os santos nomes, a mente dela está fixa. Então ela não tem mais outra coisa para fazer da vida, ela não sei se é de Krishna, cantar os santos nomes. Mas é muito raro, assim, é muito raro. Eu já estou em Nishta, não, é muito raro. Nishta é muito difícil. E a Iruti, a pessoa já canta com gosto, ela sabe, está fazendo tudo com prazer. É que nem o Danananda, né, Danananda?
Então é Ruti, depois de Ruti vem a Shakti, né? A pessoa ali, ela já desenvolve, desperta depois esse estágio de atração por Krishna espontânea. Todo mundo tem a Shakti, só que a nossa Shakti agora está voltada para os objetos sentidos, né? Nós temos apego natural às coisas materiais, mas para um devoto de Krishna, nesse nível, ele tem atração natural por ouvir sobre Krishna, por cantar o Santo Nome. Depois de a Shakti vem Bhava e Prema. Que Bhava é amor a Deus, né? Então tudo isso nos conduz a essa perfeição, né, que é Krishna Prema. Todo esse processo, né, começa com a associação dos devotos, né? A associação com os devotos é fundamental. E sem nos associarmos com os devotos, a vida espiritual é como uma alucinação, Prabhupada fala, né? Então, o propósito resoluto de alguém com consciência de Krishna baseia-se no conhecimento. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. Uma pessoa em consciência de Krishna é uma alma piedosa que raras vezes é encontrada. Ela sabe perfeitamente que Vasudeva ou Krishna é a raiz de todas as causas manifestas. Assim como quem rega a raiz da árvore automaticamente distribui água, as folhas e galhos, quem age em consciência de Krishna pode prestar o maior serviço a todos, ou seja, a si mesmo, à sociedade, ao país, à humanidade, etc. Porque o devoto de Krishna, ele é um bom cidadão, ele é um bom filho, ele é um bom pai, ele é um bom tudo, né? Se ele realmente é um devoto de Krishna, ele vai cumprir com o seu dever, em consciência de Krishna, né? Assim como Arjuna foi orientado a Krishna para agir como um guerreiro. Se ele era um guerreiro, ele tinha que agir como um guerreiro, não negligenciar os seus deveres como um guerreiro, né? Se Krishna ficar satisfeito com as ações de alguém, então todos ficarão satisfeitos. Claro, porque se você satisfaz Krishna, significa que você está cumprindo com o seu dharma, né? Então todos vão ficar satisfeitos. Nem todos. Carregando a raiz, né? Carregando a raiz da árvore, exatamente. É o que Prabhupada falou, ele citou esse verso, né? O Prabhupada também cita aqui, né? Na sequência. Yatataror Mulino, é um verso Bhagavata, né? Esse verso. Yatataror Mulani Shechanena Tripyanti Tatsukanda Buja Pashanka Prano Pahat Ratcha Yatendriyanam Tataiva Sarvahanam Atyuteja. Nossa, tô cego. Quem joga água na raiz de uma árvore, automaticamente ele satisfaz o tronco, os ramos e os galhos. De modo semelhante, quem fornece alimento ao estômago nutrido, quem fornece alimento ao estômago, nutrindo assim o ar vital, satisfaz todos os sentidos. Da mesma maneira, quem adora Krishna, lhe presta serviço automaticamente e satisfaz todos os semideuses. Então, Krishna, né, é a raiz da existência. Então, quando nós estamos servindo a Krishna, automaticamente todos ficam satisfeitos, né? Incluindo a nós mesmos, né? Porque nós somos partes integrantes de Krishna. No entanto, o serviço na consciência de Krishna é mais adequadamente praticado sob a hábil orientação de um mestre espiritual, que seja um representante genuíno de Krishna, que conheça a natureza do estudante e que possa guiá-lo para agir em consciência de Krishna. Então, Prabhupada fala aqui da importância de não praticar a consciência de Krishna sozinho, né? Porque a gente vai praticar de acordo com como a gente acha, né? O Bhagavad Gita como a gente acha, né? O serviço devocional como a gente acha que é. Então, o mestre espiritual, a associação com os devotos e o mestre espiritual é fundamental para nos guiar, né? Porque imagina se mesmo Arjuna ficou confuso quanto ao dever dele. Mesmo Arjuna, que era uma pessoa, né, filho de Kunti, de Pandu, né, discípulo de Dronacharya, de tantos outros, Arjuna ficou confuso. Como é que a gente não vai se confundir com a energia material? Se até os semideuses são colocados em ilusão por Cristo, né? Então, o que dirá a gente, né? Então, não tem como a gente não se associar com os devotos. Se receber a orientação de mestre espiritual, eu sou avançado, até a fase de prema, a gente tem que estar dependendo ali do mestre espiritual, né? Mesmo depois de prema, né? Porque no mundo espiritual a gente vai estar servindo alguém. A perfeição da vida é nos situar nessa posição de servo, dos 1000 vezes servo de Krishna. E tudo começa na associação com os devotos, e como a Arjuna aqui fez, né? Agora estou confuso quanto ao meu dever, perdi toda a compostura devido à de fraqueza.
nessa condição, estou lhe pedindo que me diga o que é melhor para mim, que estou, seu discípulo mal rende a você. Então, essa humildade de Arjuna, que ele expressa logo no capítulo 2 da Bhagavad Gita, é a chave para que a gente possa receber o conhecimento espiritual. Essa humildade. Se essa humildade que Arjuna, o guerreiro maior, né? Imagina se ele teve essa humildade, imagina ele era uma grande personalidade, ele se colocou aos pés de Krishna. Upanishad, Gita Upanishad, ele se colocou ali diante de Krishna e indagou dele, quem eu sou, Então, da mesma forma, a gente tem que seguir os passos de Arjuna, Deste modo, para ser versado na consciência de Krishna, a pessoa tem que agir firmemente e obedecer ao representante Krishna, além de aceitar a instrução do mestre espiritual genuíno como a missão que executará em sua vida. A instrução do mestre espiritual genuíno ele aceita como a missão que executará em vida. Então, qual é a nossa missão? O mestre espiritual não deu uma missão. A nossa missão é a missão de Srila Prabhupada, porque Srila Prabhupada é nosso mestre espiritual, é o mestre espiritual de todos, é o nosso Shiksha preeminente. E a instrução que ele recebeu de Bhaktisiddhanta foi de vir para o Ocidente e propagar a consciência de Krishna em países de língua inglesa, no Ocidente, Paschatya Desha Tarine, Gauravani Pracharane. Então, se a gente está pregando a mensagem do Senhor Chaitanya, a gente está seguindo esse verso. A gente está fixo nesse propósito, nós estamos com uma inteligência resoluta na consciência de Krishna. Sobretudo porque o sacrifício da era é cantar os santos nomes. O Chaitanya Mahaprabhu predisse que no futuro o comandante general do exército dele, Murasena Patibhakta, iria para o Ocidente, iria para países distantes, onde as pessoas estariam fugidas do Dharma. Então, nós já estamos cumprindo com esse propósito, só falta a gente se fixar, não como um prego no pudim, mas como um prego em concreto, fixo, na madeira. O concreto às vezes racha, a nossa mente tem que estar fixa através da inteligência espiritual, que é a consciência de Krishna. Muito bom esse verso, esse significado de Prabhupada. Ele vai citar aqui Vishwanath Chakravarti Thakura. Em suas famosas orações ao mestre espiritual, Srila Vishwanath Chakravarti Thakura nos fornece a seguinte instrução: Yasya prasada bhagavat prasado Yasya prasadam nagati kutopi Yaya suvanstasya shastri sangam Ande Guru Shri Charanaravinda. Com a satisfação do mestre espiritual, a suprema personalidade de Deus se satisfaz. E quem não satisfaz o mestre espiritual não tem possibilidade de ser promovido ao plano da consciência de Krishna. Nagati Kutopi. Se a gente não satisfaz o mestre espiritual, não tem chance da gente ser promovido ao plano da consciência de Krishna. Então, o mestre espiritual representa Krishna, Então, satisfazemos a Krishna através da satisfação do mestre espiritual. Krishna fala: aquele que diz que é meu devoto não é meu devoto, mas aquele que é devoto e meu devoto, esse sim é meu devoto. Devo, portanto... a gente leu a tradução? Só uma parte. E quem não satisfaz o mestre espiritual não tem possibilidade de ser promovido ao plano da consciência de Krishna. Devo, portanto, meditar em sua misericórdia e implorá-la 3 vezes ao dia e oferecer minhas respeitosas reverências a ele, meu mestre espiritual. Entretanto, todo o processo depende do fato de se conhecer perfeitamente a alma, além da concepção do corpo. E não na teoria, mas na prática, quando deixa de haver qualquer oportunidade de gol de sentidos manifestado nas atividades fruitivas. Aquele que não está com a mente fixa é desviado por várias classes de atos fruitivos. Deixa eu dar Prabhupada aqui. Só para finalizar, vou ler um verso aqui muito bonito, que eu achei aqui do Chaitanya Charitamrita. Uma citação, mas ele não diz de onde é, possivelmente não é do Chaitanya. Talvez seja, acho que é assim. Ele fala assim, eu vou ler só a tradução. O Senhor Krishna é muito bondoso com seus devotos. Ele sempre mostra sua imensa gratidão e magnanimidade e possui todas as habilidades.
quem é erudito não abandona Krishna em troca de alguma outra adoração. Prabhupada comenta que quem é inteligente abandona a companhia daqueles que, apegados a mulheres, não têm consciência de Krishna. Devemos saber como nos livrarmos de todas as espécies de apego material para aceitarmos o completo refúgio dos pés de lótus de Krishna. Krishna é muito bondoso com seus devotos. Ele sempre mostra gratidão e jamais esquece do serviço prestado pelo devoto. Além disso, é completamente opulento e onipotente. Por que então deveria alguém refugiar-se num semideus e deixar o abrigo do Senhor Krishna? Quem adora um semideus e se esquece de Krishna deve ser tido como o mais ridículo dos tolos. Então, a consciência de Krishna cumpre com todos os propósitos, né? Se o devoto está adorando a Krishna, ele respeita e está adorando os semideuses também, automaticamente. Ele está adorando, está servindo a todos, né? Porque Krishna é Deva Deva, né? É o Deus dos deuses, o Senhor de todos os semideuses. Eu achei muito interessante, né, agora que passou o comentário, o verso, como a conexão de fé, né, com essa inteligência resoluta. A todo momento, né, Prabhupada foi para a fé, o Senhor Deu Chaitanya também, né, fé, e aí veio trazendo assim, foi uma leitura muito esclarecedora até, porque eu ainda não tinha refletido, né, como a fé está super interligada e tendo a base do conhecimento, né, Prabhupada afirmou muito bem. A base dessa fé, né, a base desse caminho de manter essa inteligência resoluta é o conhecimento, né? Como, claro, sabe, tudo isso, né? É muito amplo, mas, assim, eu fui destacando na minha mente isso, né? Conhecimento, fé, a inteligência resoluta e esse desapego, que é praticamente o caminho de Sharanagati, se afastar das coisas favoráveis, né? Se desapegando das coisas materiais, né? Eu achei muito interessante, né? O conhecimento, né, como o Prabhupada fala aqui, o conhecimento é a base da construção dessa fé mesmo, né? E claro que é conhecimento teórico, filosófico e realizado, né? Porque o conhecimento teórico é para a gente colocar em prática, né? Mas o conhecimento filosófico ele é muito importante e realmente a gente vê as coisas com conhecimento, né? Você está sempre nutrindo a inteligência com conhecimento é a chave para a gente poder avançar na consciência de Krishna. E se a gente não está nutrindo a nossa inteligência com conhecimento espiritual, a nossa fé vai ficar fraca, né? E a nossa mente vai estar solta, oscilando, né? Porque o papel da inteligência é direcionar a mente. Mas se a inteligência não está nutrida com conhecimento espiritual, como é que a gente vai transcender? Como o Prabhupada fala, ele finalizou aqui da alma, realizar que você não é o corpo, é uma alma espiritual. Mas Krishna fala, deve-se aprender sabendo que é transcendentalmente a inteligência e os sentidos materiais, deve-se equilibrar a mente através da deliberada inteligência espiritual, que é a consciência de Krishna. E assim vencer o insaciável inimigo conhecido como Kama, né? O desejo hedonista, né? Kamarupa Durasa, né? Então realmente eu estava meditando muito sobre isso, né? Quando eu li esse verso e hoje mesmo estava tendo essa reflexão sobre o Shirada. Eu não lembro de onde veio esse verso, mas eu estava refletindo sobre como a gente deve ter uma mente filosófica. A gente deve ver o mundo com os olhos das Escrituras. Isso realmente nos livra, ele alivia todo o nosso sofrimento, nos tira da influência, nos alivia da influência das três classes de misérias, né? E a principal delas é a mente, né? Se a gente está identificado com o corpo, todos os outros tipos de misérias vão nos afetar, né? A Dhyatmika Klesha, né? Eu acho que é o principal deles, né? O mais perigoso. Porque se a gente está identificado com o corpo e com a mente, as misérias causadas pelos fenômenos da natureza que produzem estás vivas vão nos afetar. Mas se a gente não é afetado pela dualidade da mente, o que vai mais nos afetar? Se eu realizei que eu não sou o corpo, sou uma alma espiritual, não me afeta. Fica na cara do gol. Como é que é? Fica na cara do gol, né? Na cara do gol. Para transcender, né? Outra coisa que me lembrou logo no início, né, sobre fé, foi o próprio exemplo do Senhor Jesus, né?
Eu me lembrei de uma fala que ele diz: se você tem fé do tamanho de um grão de areia, você pode mover montanhas. Alguma coisa assim, mas não gostar isso. Você pode mover montanha. Aí os discípulos ficavam questionando, né? Mas como assim o tamanho da fé? Não, quer dizer que a fé, assim, se você a tem, né? De fato, aí tudo pode acontecer. Muito interessante. Que posso fazer? Obrigado, Ana. Sim. Eu tava... Que você tem. Não, o senhor falou bastante aí sobre essa associação, né, com os devotos e essa ligação de Krishna. E me fez pensar numa coisa que Krishna fala várias vezes na Bhagavad Gita sobre me é um amigo muito querido. Ele sempre repete que essa pessoa é a mais querida. É o meu amigo favorito, é o meu amigo querido. Essa alma... Aquele que desenvolve qualidade, né? Aquelas qualidades que ele menciona no capítulo 12, né? E também no 18, né, quando ele fala, eu vou te proteger porque você é meu amigo mais querido também. Então ele repete várias vezes essa palavra de ser o amigo, né? E eu vejo que a amizade hoje em dia é muito material, né? Ela não é uma amizade muito espiritual. E a gente tenta espiritualizar, né? Porque até nós mesmos somos meio que um pouquinho material. Nessa visão de o que é ser amigo ou não de alguém. E eu fico vendo que é mais um treinamento de poder ver, né, dessa forma, de olhar como amigo mesmo. E o amigo não olha com o outro com maldade, porque ele sabe que, tipo assim, não vai... não tá em defesa, não é em autodefesa, tipo, se protegendo, né? Tudo a pessoa vai fazer alguma coisa. Mas sim, você sabe que aquela pessoa nunca vai fazer nada contigo porque ela é teu amigo, tipo assim, tudo que ela vai proporcionar pra você não precisa não. Eu tô mostrando aqui todo mundo. Essa situação de você ter um amigo de verdade, né? Assim, e a gente tá nessa busca, né, desse amigo. E a gente, na verdade, a gente encontrou, só que a gente tem que ter essa fé, né? E a gente aprendeu tanto a nos proteger, a nos ficar, sempre ter várias, tá na defensiva o tempo todo, que a gente esqueceu que existem pessoas assim, né? Que são realmente boas, que querem seu bem. Tipo o Gurudeva, né? Ele é o nosso melhor amigo, ele não olha pra gente com intenção nenhuma de causar algum mal ou transtorno. A intenção dele sempre é das melhores, né? E ele tenta, né, nos conhecer à medida que a gente deixa ele nos conhecer. E eu fiquei, depois que falou, mas antes eu tava pensando sobre isso também, de como a gente às vezes não deixa ele nos conhecer, né? Porque ele fala aí, né, nesse capítulo, que ele tem que conhecer a gente, não o nosso papel, nossa máscara nesse teatro da vida, mas sim conhecer quem nós somos. E Gurudeva falou várias vezes assim, nas aulas deles ultimamente, ele estava falando assim, quem é você? Aí ele falava assim, você é um médico? Não, você não é um médico. Essas coisas assim, né, de identificação. E aí eu fiquei meditando e depois me surgiu essa coisa, né? Como é que cria essa... desbloqueia isso? Pra mim ainda é muito difícil entender se é amigo, né? Se entre devotos essa amizade, como é que funciona? Será que, tipo assim, é real assim? Ou então, como é que é por parte dos outros ou depende de mim, né? Porque na maioria das vezes as pessoas acham que é dos outros, né? E eu fiquei meio que pensando sobre isso. São 3 tipos de devotos, né? Como a gente vai ver aqui nas escrituras. E no Néctar da Instrução fala sobre esses 3 tipos de devotos, né? Então, basicamente, a gente precisa desenvolver amizade com aqueles que são, né, estão no mesmo nível e
ter misericórdia, compaixão dos que são mais novos, estão chegando, e servir os mais, né, o mestre espiritual, os devotos, né, que estão servindo no sentido de, poxa, né, ouvir deles, né, nesse sentido. Mas isso que você falou da relação com o Guru, dessa fé inquebrantável e da amizade, né? Porque Arjuna tinha uma relação de amizade com Krishna. Né? E essa mesma relação de amizade, no sentido de ter uma fé inquebrantável, né? Aquela amizade forte, a gente deve ter com o mestre espiritual, né? Porque o mestre espiritual representa Krishna, né? Mas a amizade com os devotos a gente desenvolve praticando as 6 trocas de intercâmbios amorosos. Revelar a mente em confiança, indagar confidencialmente. Mas para quem a gente vai revelar a mente em confiança? Né? Não pode ser para qualquer um, não é porque é devoto eu vou revelar a mente para qualquer um. Né? A gente precisa saber para quem a gente vai revelar a mente. Né? Entendendo se aquela pessoa ela vai elevar a minha mente, ela vai elevar meus pensamentos, ou ela vai me colocar mais ainda em lamentação. Ela vai me tirar da ilusão, da escuridão, da ignorância, me iluminando com conhecimento, ou ela vai me colocar mais ainda na ignorância. Então, a gente tem que entender que tem 3 níveis de devotos. Tem o neófito, tem o intermediário e tem o tama, devoto puro. Então, a gente deve procurar a associação apropriada, entendendo que a gente deve revelar a mente em confiança e negar confidencialmente para uma pessoa que está acima, né, num nível acima do meu, de consciência, que tem mais conhecimento para me iluminar nesse sentido, né? Que possa ajudar a gente a ver o mundo com os olhos da filosofia, né? Que foi o que você falou mais cedo também. Né? Isso é bem interessante. E assim, nossa, tantas vezes eu não vejo, e quando a gente se reúne assim, se senta de novo, né, entre amigos, assim, para ler as escrituras, um se iluminar ao outro, é tão especial, sabe? É tão bom. Aí eu sinto profundamente o quanto isso é importante, a ponto de até assim tentar fazer uma nota mental, sabe? Para quando eu precisar lembrar disso e poder realmente buscar esse olhar filosófico para as coisas do mundo. Obrigada, então, pela explicação. E Prabhupada é o nosso melhor amigo, né? Porque foi ele mesmo que veio para o Ocidente, ele que foi trazer esse conhecimento para a gente, ele que iluminou todos os devotos, né, da ISKCON. Então, ele que iluminou todos os nossos gurus, ele que iluminou todos os devotos desde o começo, né? Então, realmente, Prabhupada é o nosso melhor amigo. Então, a gente precisa ter essa associação com Srila Prabhupada diariamente, através de seus livros. E aí, né, essas 3 trocas de intercâmbios amorosos são dar presente em confiança também, né, indagar dar presente, receber presente, dar prasada e aceitar prasada. Então a gente precisa se associar com os devotos nesse nível, né, para fortalecer a nossa fé, confiança, amor, né, Priti Lakshana, né, esses são os 6 sintomas de amor que os devotos compartilham entre si. Então, a nossa relação com o mestre espiritual deve ser através desses 6 tipos de trocas. Né? A gente precisa revelar a mente para o mestre espiritual, indagar confidencialmente, dar prasada, receber prasada e presentear. Receber presente. Modo conhecimento. Receber uma palestra é um grande presente, né? Uma live. Nossa, é muito bom. E a consciência de Krishna é muito dinâmica, né? Você tem centros espalhados ao redor do mundo, você pode sair de um e para outro, como a gente está fazendo, saindo de Vrajabhumi, vindo para cá, sendo com vocês. Então isso é muito dinâmico. Essa dinâmica deve ser feita para que nossa mente fique arejada, né? Então isso é muito importante. Peregrinar, né? Então, por exemplo, sair de Vrajabhumi, vir para cá é uma peregrinação, né? Uma grande peregrinação. Aqui, né? Eu estava meditando, quando eu cantei o Prima Dvani, eu falei, eu não cantei todo o Prima Dvani, né? Jayom, Vishnupad. Eu falei, ISKCON Rio Kijai, aqui já estão todos os locais de peregrinação. Estão reunidos aqui. Gauritai está aqui, Tulasi Devi está aqui, Prabhupada está aqui. Então todos os locais sagrados tomam refúgio nos pés de Lord Krishna. Então Vrindavana, Mathura, Dwaraka, Jagannatha Puri, está tudo aqui. Então ISKCON Rio Kijai, Rio de Janeiro já tem tudo aqui, né? Então, é um local de peregrinação. Então, é maravilhoso isso, né? Claro que onde o devoto puro está é um local de peregrinação, e
Então, todo local, a casa dos devotos pode ser um local de peregrinação. Nós estamos de casa assistindo aqui, né, nosso bate-papo, mas a casa deles também é um local de peregrinação, porque eles estão ali cantando santos nomes, ouvindo o Bhagavatam, lendo o Bhagavatam, adorando a deidade, oferecendo alimento para Krishna. Então, vários locais de peregrinação que tem na cidade do Rio de Janeiro, né? Ali, ouviu, galera? Isso foi uma indireta pra gente receber um convite. Brincadeira. Vamos fazer na Mahata. Ouviu, Sanatana? Nossa, Sanatana tem muitos Namahatas lá em Teresópolis. Vou pedir pra galera marcar. Bom, é isso. Vamos lá que a gente precisa também ir para nosso local, nosso destino, outro destino. Bajana Kuti. Muito obrigado, pessoal, pela associação, de todos, presencialmente e virtualmente. Minhas reverências aos pés de lótus de vocês. Todas as glórias aos devotos unidos, todas as glórias a Shila Prabhupada. Hare Krishna, Jai Prabhupada. E foi bem legal, porque isso aí foi um exemplo. Valeu, galera. Usar a inteligência. Bhaktisiddhanta entendeu a direta aí. Conhecimento. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Hare Krishna. Para conseguir servir. Ó, essa dúvida que eu tinha, aí ficou mais fácil, só que, tipo,